Este vídeo é baseado no livro King's Dethroned, de Gerard Hickson. Antes de passarmos à parte mais importante desta obra, é apenas justo referir o fato de que a primeira aplicação prática da triangulação, desde os tempos de Parco, foi realizada por Jean Picard de J.D. Cassini, entre Paris e Dunkerque, por volta do fim do século XVII, quando Newton trabalhava na elaboração de suas teorias. Nessa época, a teoria copernicana da astronomia já estava bem estabelecida e era aceita por todo o mundo científico, embora seja provável que o público em geral achasse difícil reconciliar a velocidade da Terra atravessando o espaço com o senso comum e a razão. Mesmo os seguidores mais ardorosos de Copérnico e Galileu reconheceram essa dificuldade, e alguns se esforçaram para encontrar uma explicação satisfatória. Quase 100 anos depois, Kepler sugeriu que algum tipo de força desconhecida deveria manter a Terra e os corpos celestes em seus lugares, e então Sir Isaac Newton, o maior teórico de sua época, tomou essa ideia e construiu a lei da gravitação. O nome deriva do termo latino gravis, que significa pesado. Tendo isso em mente, enquanto a lei da gravitação é definida como ação mútua entre massas de matéria em virtude da qual toda massa tende a atrair qualquer outra massa de acordo diretamente com o produto das massas e inversamente com o quadrado da distância entre elas, reduzida a simplicidade gravitacional diz apenas que aquilo que atrai tudo em direção a tudo mais. Isso não nos diz muito, e o pouco que diz não é verdadeiro, pois um observador atento sabe muito bem que nem tudo é atraído para tudo mais. A definição implica que é uma força, mas não afirma, por essa razão, que seja ação mútua, pois ação mútua é ambígua e não constitui, de modo algum, uma coisa definida. A Enciclopédia Britânica nos diz que a lei da gravitação é única entre as leis da natureza, não apenas por sua ampla generalidade, abrangendo todo o universo dentro de seu alcance, mas também pelo fato de que, até onde é conhecido, ela é absolutamente não modificada por qualquer condição ou causa. Aqui novamente observamos que a natureza da gravitação não é realmente definida. Disse apenas que massas de matéria tendem umas às outras, mas nenhuma razão é dada para que o façam, nem deveriam fazê-lo, enquanto dizer que é absolutamente não modificada por qualquer condição ou causa é talvez uma das declarações menos científicas que se poderia fazer. Não há nada que force a acreditar que aquilo que chamamos de força atua de um modo e não de outro, ou que o fará sem consideração por outras forças ou coisas. A coisa é impossível, e não é verdade, portanto fale em mostrar onde está a inconsistência. Os termos peso e gravidade são apenas atributos da matéria, e peso é um dos atributos de toda a matéria. Dizer apenas que algo é matéria ou material implica que possui peso, enquanto falar de peso implica matéria. Matéria e peso são inseparáveis, não podem existir um sem o outro. Mas foi sugerido que a gravitação é uma força. Toda experiência e observação vão provar que todos os corpos celestes caem uns em direção aos outros, possuem o atributo do peso, e que um objeto permanece suspenso no ar ou no espaço apenas enquanto seu peso é contrabalançado por alguma força contrária. E quando percebemos esses simples fatos, vemos que a gravitação é na realidade condicionada e modificada por toda e qualquer força, tanto grande quanto pequena. Novamente, gravitação é frequentemente apresentada como um agente de atração que rouba o peso de seu significado, algo que traz todas as coisas terrestres para baixo enquanto, ao mesmo tempo, mantém os corpos celestes em seus lugares e impede que caiam uns em direção aos outros ou se afastem. Tudo isso é demasiado maravilhoso para ser natural, e a teoria é cientificamente insustentável. Todo homem, porém, por mais profundo que seja, deve limitar-se às condições que o cercam, e como a ciência em geral não havia avançado suficientemente há 2 séculos para fazer muito mais do que Newton fez, pois faltava ao conhecimento comum do homem comum do século XIX, o que é necessário para atribuir os efeitos do peso e da força a uma causa comum, que, por falta de termo melhor, ele chamou de gravitação. Sugere, ao construir a nova teoria, que chegará o tempo de reexaminar conclusões. Conclusões tais como que as coisas terrestres caem à Terra pela gravidade, enquanto os corpos celestes, que também são matéria, não caem porque são mantidos em seus cursos por alguma força magnética ou elétrica. O trabalho de Halley. Outra figura de grande destaque no início do século XVIII foi o Dr. Halley. Disse que Sir Isaac Newton apenas nos deixou métodos de medir distâncias usados em astronomia atualmente. Halley, sabendo que era praticamente impossível medir distâncias através do Oceano Pacífico, propôs superar a dificuldade fazendo observações do mesmo objeto celeste por um único observador usando o mesmo observatório. Assim, um observador de Marte deveria realizar sua observação em um momento e esperar 12 horas, durante as quais a rotação da Terra o levaria à sua segunda observação, Marte estando então a oeste, e os 2 ângulos obtidos dariam a distância do planeta. O observador que partiu de A nunca chegaria a B,
mas em 12 horas estaria cerca de 3/4 de milhão de milhas além, conforme mostrado no diagrama. O observador perde sua linha de base original. O ângulo de observação torna-se diferente. Marte desloca-se ao longo de sua órbita durante esse tempo. A triangulação pretendida perde totalmente sua validade. Em conclusão, o Dr. Halley estava enganado quando supôs que duas observações feitas por um único observador, com intervalo de 12 horas entre elas, seriam equivalentes a duas observações simultâneas feitas por dois observadores. A teoria da aberração da luz. Um curioso exemplo de teorização sem propósito útil é a teoria da aberração da luz, considerada por alguns como um dos pilares da astronomia. Ela afirma resolver a velocidade da luz enquanto simultaneamente implica o inverso, que se a velocidade da luz fosse conhecida poderíamos encontrar a velocidade da Terra viajando em direção ao Sol. O fato de que a teoria da aberração da luz não possui valor científico algum é demonstrado pela seguinte citação. Se o observador estiver parado em B, ver diagrama, a estrela parecerá estar na direção BS. Porém, se ele estiver em movimento enquanto a luz passa da estrela até seu olho, a estrela aparecerá na direção AS. Isso pode ser verdade, mas também seria verdade se a própria estrela tivesse se movido para B. A qualificação é desnecessária, pois se o observador se move 3 milhas por hora ou 3 milhas por minuto, isso nada tem a ver com a direção da estrela. É apenas uma suposição sem propósito. A distância até a Lua. Passemos agora a algo mais importante. A medição da distância até a Lua, a primeira das medições dos corpos celestes realizadas por Lalande Lacaille em 1752. Os métodos usados foram observações simultâneas feitas em Berlim e no Cabo da Boa Esperança, ligadas por uma linha de corda, fornecendo uma linha de base superior a 5.000 milhas. Os dois observadores tomaram seus ângulos cuidadosamente, compararam suas anotações e chegaram à conclusão de que a distância da Lua seria 238.830 milhas da Terra, e que o diâmetro da Lua seria 2.159,8 milhas. Esses números são os aceitos pela astronomia até hoje. Contudo, muitos livros de astronomia, como o de Proctor, ou de The New Astronomy, descrevem o princípio de medir a Lua com diagramas que parecem plausíveis, mas seriam impossíveis na prática. Uma razão é que os próprios astrônomos franceses mais tarde foram obrigados a introduzir correções em seus cálculos para fazê-los concordar com certas teorias estabelecidas. Uma dessas teorias é a refração atmosférica, segundo a qual, quando vemos o Sol ou a Lua no horizonte, eles não estão realmente ali. Vemos apenas uma imagem ou miragem produzida pela refração da luz através da atmosfera. Segundo essa teoria, a verdadeira Lua estaria consideravelmente abaixo da posição observada, e a imagem observada seria apenas um efeito refratado. Portanto, os astrônomos tiveram de aplicar correções adicionais, chamadas paralaxe equatorial. A paralaxe equatorial é definida como o ângulo formado pela direção de um corpo celeste quando visto do centro da Terra comparado com a direção em que aparece quando visto da superfície. O resultado final mostra que a paralaxe equatorial não tem relação com a altura do objeto no céu, mas com a posição do observador em relação ao centro da Terra. Contudo, ao aplicar essas correções, os astrônomos misturaram ângulos teóricos imaginários com ângulos reais, em planos diferentes. Assim, a triangulação foi destruída e, consequentemente, a distância da Lua tornou-se tão desconhecida quanto a profundidade do oceano. Todas as tentativas posteriores de medir a distância da Lua foram igualmente frustradas.